apresentar o irmão Eric para apresentar os dois irmãos para nós. Especialmente para Mohini Didi, todo o time do Avyakt Parivar e esses dois irmãos incríveis. Eu sou muito, muito afortunado por dar as boas-vindas para vocês em primeiro lugar. Eu sei que haverá muitas boas-vindas e cumprimentos, mas primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas a ambos, irmão Ken e Charlie. Este Avyakt Parivar tem sido uma reunião familiar e agora que nós estamos lembrando os dias da nossa infância, eu estou tão feliz de cumprimentar vocês com memórias da minha infância também, porque vocês estiveram na minha infância, fizeram parte da minha infância, e quando eu entrei em Guiana em 1993, vocês já eram irmãos sêniores, e naturalmente vocês têm sido uma inspiração para todos os irmãos, especialmente para mim, por muitos anos, e ver vocês envelhecendo, crescendo, se transformando em anjos, em almas tão especiais e singulares dentro da família Brahmin tem sido realmente um privilégio, uma grande inspiração. Então, são boas-vindas muito simples. Eu sei que vocês são super qualificados intelectualmente para serem anjos, mas eu sei também que os seus corações têm crescido mais e mais e mais ao longo de todos esses anos. E a beleza do que eu senti de ambos vocês é que, apesar de que vocês têm um intelecto incrível, e vocês trouxeram para todos nós realmente ideias muito claras em termos de como viver a nossa vida Brahmin no mundo ocidental, o seu intelecto nunca criou nenhuma sombra sobre o seu coração, e vocês sempre sentiram e nós sempre sentimos o seu amor fraternal. Então, boas-vindas muito especiais e boas-vindas também em nome dos irmãos, porque sim, vocês estão em corpos de irmãos e nós estamos tão acostumados a ter tantas irmãs em volta de nós, tantas irmãs seniors, mas é tão doce ter irmãos especiais conosco. Então, irmãos podem oferecer flores para irmãos, eu tenho certeza que nós podemos. Então, querido irmão Charlie, você pode pegar, esta é uma rosa cor de pêssego, e eu sei que ela vai refletir o seu coração desabrochado. Ok, Charlie, você está aqui, pega, está chegando em você, ok, você pegou. Então, boas-vindas especiais, e naturalmente para o irmão Ken, ela tem que ser amarela, porque você canta a canção do filho, que nós não podemos escrever o nosso nome no sol. Então, para o irmão Ken, essa é a sua rosa especial. E viu, eu não tenho mais, elas foram, já não tenho ela nas minhas mãos, então muito, muito bem-vindos, em nome de todos vocês, eu dou um abraço de irmãos, bem-vindos, bem-vindos, e preencham o coração de todo o Avyakt Parivar, mas especialmente o coração dos irmãos, bem-vindos e um grande Om Shanti para todos vocês. Om Shanti, muito obrigado, querido irmão Eric, por dar as boas-vindas, e antes de nós começarmos, eu gostaria de trazer algumas memórias muito bonitas dos nossos queridos irmãos em visual. Então, vamos ver. Relance da infância divina e Alokik, duas estrelas especiais dos olhos de Baba. Eu estava pensando tão profundamente sobre Deus, nesse relacionamento com Deus, e eu senti absolutamente atraído por esse amor. É como se o tempo tivesse passado. Eu tive esse sentimento eterno dessa pureza do amor, essa pureza de pertencer à essência da conexão. E o meu mundo interior inteiro me disse, eu cheguei em casa. Eu fui tão tocado por Baba. No primeiro encontro comigo, ele disse, você vai voltar para a Austrália e trazer um buquê de almas.
Se eu não fiz alguma coisa, se eu não usasse o meu tempo, dinheiro, energia e pensamento nesta grande causa de Baba, eu realmente desapareceria da face da Terra. Momentos alóquicos com as almas ancestrais. Ser mejor yo misma y convertir-me inteiro. Convertirme interior. Não, inteiro. Completamente. Completo, tornar-me completo para poder melhor servir ao mundo. Para poder servir mejor al mundo. So in fact, it's a real service to the world if I focus attention on myself. In fact, the Global Cooperation Project was Na launched verdade, o projeto Cooperação Global foi lançado em abril de 1988, mas as suas origens remontam ao 86, o Ano Internacional da Paz. E eu acho que muitos de nós aqui nos lembramos do projeto chamado 1 Milhão de Minutos de Paz, que deu à organização Brahma Kumari 6 prêmios Mensageiros da Paz. E a Iniciativa pela Paz das Nações Unidas também disse: se vocês estabeleceram toda essa infraestrutura, por que não dar sequência a isso? Muito bom. Congratulações. As joias originais do serviço no exterior são servidores muito bons. Vocês são incansáveis e vocês também avançam, movem-se adiante.
Obrigado pelo seu serviço ilimitado. Alguns relances dos dias antigos dos nossos irmãos. Eu sei que o nosso querido irmão Eric já deu as boas-vindas para vocês com flores e rosas. E as crianças, nossas crianças também gostariam de dar as boas-vindas em nome de todo o Avyakt Parivar. E aqui estão eles, e eles gostariam de oferecer alguma coisa para vocês. Por favor, aceitem. Então, primeiro, vamos dar ao irmão Charlie. Welcome to Avyakt Parivar. We love to listen. Nós amamos escutar de você. Aqui nós temos flores para o nosso querido irmão Ken. Por favor, aceite. We love to listen and learn about your childhood. Welcome, Brother Ken, to Avyakt Parivar. Om Shanti. Bem-vindo, irmão Ken, para o Avyakt Parivar. Obrigada, irmãos e anjos, por trazerem essas flores para os nossos irmãos. Agora teremos 2 minutos de meditação. E aí vamos escutar, e nós temos 6 línguas disponíveis para tradução, e vocês podem selecionar a sua opção. Então vamos começar com 2 minutos de meditação, e então vamos escutar dos nossos queridos irmãos. Om Shanti. So, dear brothers, now we would like to hear from Om both of you. Shanti. Então, queridos irmãos, agora gostaríamos de ouvir de ambos. Bem-vindos. Obrigada, Bumiben, obrigado à equipe, obrigado aos maravilhoso programa de Avyakt Parivar, que tem criado todos esses momentos incríveis. Obrigado, Charlie, por estar aqui. Obrigado, muito obrigado, Ken. Tão bom ver você, estar com você. E eu também gostaria de agradecer a Bumiben, ela tem sido tão inspiradora, e também o Eric, pelas suas boas-vindas incrivelmente amorosas, e para toda a família de Avyakt Parivar, e especialmente para os 2 anjinhos, que eram simplesmente belos. Eu não sei se eu era um anjinho assim na minha infância, ele perguntou. E também obrigada pela equipe que criou essa apresentação de fotos. Vocês devem ter procurado muito por essas fotos. Eu mesmo não conhecia metade dessas fotos, então muito obrigada por quem quer que reuniu essas fotos juntas. Muito inspirador e nos traz de volta tantas memórias. Ken, quando você estava vendo aquelas fotos, como é que você se sentiu? Que sentimentos aquilo emergiu em você? Honestamente, em Madhuban, mais do que qualquer coisa, em Madhuban primeiro, especialmente os encontros com Bapdada, nós ambos tivemos tantos encontros, eu até perdi as contas de quantas vezes nós sentamos com Baba pessoalmente e Baba deu instruções muito claras
para o eu e para o serviço. E foram sentimentos tão bonitos, e assistir esses encontros, ver esses encontros, você encontrando Baba, eu também me encontrando com Baba, isso trouxe tantas memórias para mim, emergiu tantas memórias. Quando nós primeiro começamos, nós encontramos Baba no History Hall, encontramos Baba no Meditation Hall, inclusive encontramos Baba na sala de Baba algumas vezes, e nós frequentemente tínhamos encontros pessoais, e eu nem sequer escrevi tudo que Baba dizia nos primeiros anos, porque era assim que era Madhuban. Era provavelmente os momentos mais especiais da minha jornada Brahmi inteira, foram aqueles encontros pessoais com Baba. E Ken, você teve tantos, mas há um ou dois que absolutamente se ressaltam para você, que ainda surgem na mente da sua mente e que realmente tocaram você, mexeram com você e emergiram todo esse amor por essa vida e por Baba? Eu acho que, naturalmente, quando você está sentado na frente de Baba, o driste dele é como se ele estivesse buscando a alma, rompe com quaisquer barreiras, e você sabe que aquela alma conhece você 100%, e isso não importa para ele, ele simplesmente vê a perfeição, e aquilo é o que emerge. Portanto, mesmo se a gente não se lembra de palavras de Baba, eu me lembro do driste de Baba como uma espécie de rompendo quaisquer obstáculos e derretendo meu coração, derretendo o intelecto, e não tem nada que prevaleça na frente de Baba. É verdade, eu frequentemente me lembro do meu primeiro encontro, e eu estava alguns meses, e eu tinha começado em Londres com você, e talvez a gente pode falar um pouco disso mais tarde, mas eu estava no History Hall, e a minha memória, que eu tinha mais ou menos uns 50 de nós, e quando a Muli terminou, havia 3 duplos estrangeiros, a estação dos duplos estrangeiros éramos 3, e nós sentamos na frente de Baba, e então Baba me deu um longo driste, assim como você estava falando, e a minha experiência foi como se, de alguma forma, o driste dele penetrou tão fundo, e é como que se tivesse escaneado a memória, todos os sanskaras, eu senti como se o driste de Baba recaiu sobre o meu eu real, e eu senti como que Baba estivesse massageando, e eu senti que alguma coisa mudou em mim naquela noite. Era como se Baba tivesse investido alguma fé em mim, e eu investi mais fé em mim mesmo. E Baba me fez 2 perguntas. Isso tinha poucos meses em Gyan, e ele disse: você tem um Shiv Baba e mais ninguém? E eu disse sim. E porque você não pode dizer não para Baba, E daí Baba disse: você é estável no drama? Eu disse sim. E eu frequentemente penso sobre essas 2 perguntas, de uma certa forma elas definiram a minha jornada Brahmi. Essas primeiras 2 coisas que eu sinto que Baba chamou a minha atenção, que essa vida funciona melhor quando você realmente tem um relacionamento com e você simplesmente entende que não importa o que aconteça, é só um jogo, é só um drama. É similar comigo, Charlie. O meu primeiro encontro, eu acho que eu estava em Madhuban em novembro do mesmo ano que eu entrei em Gyan, era a época de Diwali, e eu me lembro que era novembro porque era Diwali, e no começo de novembro. E eu entrei em Gyan no começo de agosto, então quantos meses é aquilo? 3 ou 4 meses? E eu encontrei Baba no Meditation Hall, tinha mais gente, mas era o único estrangeiro que estava lá. Na verdade, muito poucos estrangeiros chegaram lá antes de mim, e você permaneceu apenas em Londres e veio 1 mês ou 2 meses depois, não é? E ele disse que sim. De qualquer forma, de novo, aquele sentimento de Baba, mas a bênção de Baba. Baba não me fez nenhuma pergunta, ele simplesmente me deu uma bênção.
E eu disse para ele que eu estava voltando para a Austrália. E depois de ter estado fora da Austrália por alguns anos, e eu sabia que tinha um centro, e eu disse, Baba, eu estou voltando para a Austrália. E Baba disse, você vai trazer um buquê de almas para a Índia. E eu não sabia o que iria acontecer. E é aí que você veio para resgatar, de uma certa forma, porque eu voltei para a Austrália e o centro fechou. O centro fechou depois de 2 ou 3 semanas. O irmão que começou o serviço lá voltou para a Inglaterra. A irmã Suman, que estava lá, voltou para a Alemanha, ou foi para a Alemanha para começar o serviço. E Didi Nirmala, que estava lá, teve que partir porque ela não tinha um problema com visto. E não tinha muita gente lá para dar sustento, então, repentinamente, não tinha mais centro. E o serviço começou e não tinha mules, então você veio para resgatar, porque você enviava as suas notas, não tinha mule em inglês naquela época, e o centro mais próximo de mim naquela época era Singapura, eu acho, tem uns 8.000 quilômetros, eu não sei qual a distância exata, mas eu pedi para você, por favor, pode mandar as suas anotações da mule, faça anotações das aulas de idade e das mules, e cada semana você enviava um pacote de notas da mule, e você nos salvou, na verdade, porque a mule era ler as notas, as anotações do Charlie. Você se lembra daquilo? Eu me lembro muito bem, todas aquelas pessoas escutando as coisas que eu escrevi à mão, não era fácil. Sabe o que aconteceu em Londres? Quando Ken e eu começamos, foi em Tennyson Road, e eu adorava lá, porque era essa pequena, e aquele era a sede principal da Brahma Kumaris, tão pequenininho. E quando eu comecei, havia uns 15 ou 20 BKs que eu encontrei em Londres, e não tinha mulher em inglês, porque não havia alunos que falavam inglês. E a minha primeira aula de Murli, Dadi lia a Murli, Dadi Janki e Sister Jayanti sentava no chão e escrevia em inglês, e a gente olhava pelo ombro dela, e essa era a nossa Murli. A gente lia as anotações da Sister Jayanti, então, um pouco mais tarde, Sister Jayanti começou a ler aquilo, e eu fazia, por causa do Ken, eu tinha um caderno com cópia, aqueles cadernos que fazia cópia, então ele escrevia nesse caderno de cópia a mula inteira, palavra por palavra, e no final de cada semana ele colocava no correio para Sydney. E na verdade, Ken, eu não sei se você se lembra, mas na verdade nós estávamos em Sydney quando você voltou e você começou o centro em Sydney, idade para Kashmani, estava fazendo um tour mundial em 1977, tradução de Madhuban, que eram traduzidas pelo irmão Anand Kishore, pelo Dada Anand Kishore, e ele só traduzia o que ele achava que os estrangeiros entenderiam, então você podia ler em 5 minutos, e eu me lembro que a gente mostrou para a Dadi, essa é a nossa mulher, ela disse, só isso? Oh, só isso? E então ela escreveu para Dadi Janki e disse, você precisa começar a traduzir as mules de forma apropriada em Londres, e foi então que a gente começou a receber a apropriada tradução das mules. Era de Sydney que as mules em inglês começaram, que essa ideia surgiu, e Sister Janki estava lá, e ela também ficou impressionada, ela também não sabia, ela não tinha realizado, na verdade ela não tinha realizado. E como é que você entrou em Gyan em Londres? O que aconteceu lá? Bom, talvez se eu voltar atrás um pouquinho como você, eu cresci em Melbourne,
E eu acho que eu fui um buscador desde a minha infância, eu estava buscando por alguma coisa, e eu de fato não sabia o que eu estava buscando, mas o meu apelido na escola era Swami. Os meus amigos me chamavam de Swami, então imagina como eu era, um pouco como você, né, Ken? Você é filósofo desde a idade dos 2 anjinhos que a gente viu. E, na verdade, quando eu fui para a universidade, eu comecei na Universidade de Melbourne, e esta fome por alguma coisa era muito forte, então eu cancelei a minha universidade e eu viajei por terra até Londres e permaneci com todas aquelas religiões diferentes, permaneci na Índia por 6 meses e mergulhei no Ganges, vivi com yogis nos Himalaias e fiz todo esse tipo de coisa, e aí eu me estabeleci em Londres. E eu estava vagueando por lá, visitando os grupos espirituais em Londres, e eu cheguei até a Associação Espiritualista da Grã-Bretanha, e tinha um sinal lá de todos os programas que estavam acontecendo, e um deles era B.K. Jayanti, iria dar uma palestra, e eu não conhecia, não sabia se era um homem ou mulher, eu não tinha nem ideia quem era. Mas eu fui para esta palestra porque eu estava aprendendo como meditar. E eu estava vivendo num ashram, eu vivi num ashram cristão na Bélgica por um tempo, e eu estava realmente interessada em aprender a meditar de forma apropriada. Eu também eu frequentei um centro budista por um tempo na Inglaterra, então logo eu vi Sister Jayanti, idade, eu senti uma coisa familiar, sabe quando intelectualmente você não consegue entender, mas tem alguma coisa familiar com aquele branco, e eles continuavam a me convidar para ir para o centro, e finalmente eu fui para Tennyson Road, e Sudeste Didi me deu o curso, eu acho que eu fui o primeiro curso em inglês que ela deu, e nós fizemos em Tennyson Road, eu e um amigo meu, Simon, e Sudeste Didi nos deu as lições, nos dava as aulas, e eu tinha um caderninho, e eu desenhava todos os quadros dos 3 mundos e coisas assim no meu caderninho. Mas no final de cada sessão, da que vinha e dava driste. E realmente, durante o curso, eu tive experiências incríveis. E foi absolutamente momentos mágicos da minha infância, porque eu não conhecia, eu não sei, esses sentimentos incríveis. Eu cresci num país cristão, mas eu nunca pude me relacionar muito com o cristianismo. E quando eu era um adolescente, eu fui para fazer as aulas de confirmação, e os meus pais me perguntaram: "O que você aprendeu?" E eu disse para minha família: "Eu acho que eu sou ateu", porque eu achava difícil aceitar aquele Deus autoritário, punidor e julgador dos cristãos. E Baba, desde o começo, tinha realmente uma mudança instantânea. Eu comecei a frequentar as muris. E você, como é que foi as suas memórias? Quais são as suas memórias mais antigas? Logo antes de vir para Baba, eu passei 6 meses no Marrocos meditando sozinho, quase 6 meses, 5 meses, um pouquinho mais. E em silêncio, porque eu realmente queria entender o universo, e eu tentei entender através de ensinar a mim mesmo, e eu sentei com uma cópia do Dhammapada, que é o Novo Testamento, o Corão, o Bhagavad Gita e alguns dos Upanishads. E todos os dias eu estudava e meditava, estudava e meditava, e fazia jejum, a maior parte do tempo eu estava de jejum, e eu praticava os princípios. Você não se lembra disso, mas a primeira vez que eu encontrei você foi numa festa, em algum lugar, com alguns amigos, e eu me lembro dizendo para você quão importante era o celibato no caminho espiritual. Foi essa a nossa conversa, mas você não se lembra disso. Então, eu voltei para Londres porque eu cansei de viajar e tentar descobrir tudo sozinho, e eu voltei para Londres e me mudei para viver com você e o Simon. Vocês já estavam vivendo juntos, e um dia eu notei, eu acho que você tinha acabado o curso,
E eu acho que foi o primeiro dia que você estava indo para as mules lá, e eu disse, onde é que vocês estão indo essa hora da manhã? E porque a parte disso, eu estava estudando Raja Yoga de Patanjali, e você disse, nós estamos indo para o centro de Raja Yoga. Raja Yoga? Centro de Raja Yoga? Tem um centro de Raja Yoga aqui em Londres? Então eu fui junto. E eu me lembro chegando na porta, passando pela porta de Tennyson Road, tinha um pôster. Você já esteve aqui há 5.000 anos atrás. Lembra desse pôster? Eu me lembro muito bem. Então tinha esse pôster do lado da porta e eu pensei, uau, que ideia incrível, você já esteve aqui. E Sister Sudesha estava sozinha naquele dia, porque gente Ben e Daddy tinham ido, eu acho que para Leicester ou algum outro lugar. E ela não sabia o que fazer comigo. Então, no primeiro dia que eu vim no centro, eu estou sentado na mule. Eu não fiz o curso. Eu sentei lá e comecei a captar tudo. E então, muito rapidamente, no meu caminho de volta para a Austrália, eu fiz o caminho mais difícil, eu viajei porque não tinha muito dinheiro e eu viajei de Londres para a Índia em 2 semanas, por terra, trens e ônibus. Consegue imaginar isso? 2 semanas, 3 semanas, e então, de repente, eu estava lá na frente de Baba. Então, eu fui como um curso rápido, e tudo parecia tão familiar para mim, tudo parecia tão familiar para mim, a vibração era familiar, a pureza era familiar, o branco, como você falou, era familiar. Nós éramos personagens um pouco estranhos. Eles eram tão pacientes conosco, porque nós realmente, ambos, o Charlie e eu, tínhamos cabelo longo, barbas longas e roupas muito esquisitas. Eu usava aquelas roupas marroquinas. Eu parecia como um profeta do Velho Testamento, para falar a verdade. Idade, na verdade, me chamou de filósofo. Ela disse, realmente, as irmãs eram tão pacientes com a gente. E aos poucos a gente foi se tornando mais angélicos. Eu me lembro daqueles dias com tanto amor. Eu me lembro de você, Ken, porque você usava, como você disse, esse jalaba marroquino longo que ia até o chão. E era um tipo de uma roupa clerical. E você tinha esse cabelo comprido. E você parecia como se tivesse saído de uma caverna do norte da Índia, alguma coisa assim. Mas os dias eram mágicos, porque tinha tanta mudança instantânea, e eu fico pensando, o que é que realmente fez você reconhecer Baba? Qual foi essa coisa que realmente fez com que você sentisse que é isso, você pertence aqui, você chegou em casa, essa é a verdade? Qual foi esse momento para você? Eu acho que houve 2 momentos. O primeiro momento foi o Drishti de Daddy Yankee, quando primeira vez que eu encontrei com ela estava descendo as escadas naquela casinha e, naturalmente, eu tive que parar, porque você não podia ter uma pessoa subindo e outra descendo ao mesmo tempo, era muito estreito. Então, eu parei, estava esperando ela descer e ela olhou para mim pela primeira vez. E ela disse, você vai fazer o serviço de Baba no mundo inteiro. E eu não sabia quem era Baba, não sabia o que era serviço. Eu pensei, ok, é bom. E essa foi a primeira vez, primeiro momento, eu acho que eu nasci naquele momento através do Drishti de Daddy. E em segundo lugar, em Madhuban, quando o Baba me encontrou, e aquilo naturalmente através da experiência do Drishti pela primeira vez. Então, à medida que as coisas continuaram acontecendo, havia tanto amor e tanta felicidade e a vontade de fazer serviço, porque eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa, eu não criasse algumas pessoas à minha volta que tivessem o mesmo interesse, eu provavelmente não sobreviveria. Então, eu realmente comecei a me envolver, a servir os outros, e para mim o serviço era através da música ou através da arte. Eu não tinha ideia, na verdade, eu não conseguia imaginar
organizar uma palestra, por exemplo, mas eu podia imaginar organizar alguma performance artística. E é assim que o serviço começou na Austrália, com pelo menos o primeiro grupo, de qualquer maneira, aquele grupo que a gente levou para Madhuban, que tinha 16 almas. Eu me lembro, e eu acho que houve alguns poucos momentos que eu realmente sinto que houve essa sensação de pertencer, essa reconexão com Baba. E uma foi bem parecida com a sua, porque eu estava celebrando o nosso aniversário no dia 2 de agosto, e eu tinha estado indo ao centro por alguns poucos meses, e quando nós tivemos hacks, se você lembra dos hacks em Londres, lembra que eram como horas e horas e horas de yoga bhakti. Idade dava tal driste extraordinário, e eu não sei, eu simplesmente tive tal sentimento de amor e aquele senso de pertencimento, e acho que o principal momento foi uma vez que eu estava no centro, não muito tempo depois de ter feito o curso, e eu estava descendo, andando pela rua, falando de Baba. Quem é esse Baba? Que as irmãs continuavam falando. Eu estava realmente tentando estabelecer essa conexão, e frequentemente é como se eu pudesse colocar uma pausa no tempo, sabe, aquele momento eterno que se abre, e eu me senti tão amado, tão próximo, tão absorto, e era como se eu tivesse absorto naquele oceano de amor. E eu consigo me lembrar pensando, eu voltei para casa, eu pertenço aqui, eu não acho que eu tenha duvidado desde aquele dia. Então, quando eu fui para Madhuban e me encontrei com o Baba daquela primeira vez, sim, foi simplesmente se eu estivesse voltando para casa, para o lugar onde eu pertenço. E como você, só para terminar, eu estava me lembrando que quando Ken estava em Sydney, Idade Prakash Mani foi nesse tour mundial em 1977, e eu tinha voltado para Melbourne. Eu originalmente sou de Melbourne, e o Ken é de Sydney, e o Ken reuniu um grupo de músicos, e eles criaram essa peça no maior hall da Universidade de Sydney, que é um hall maravilhoso, estilo da Universidade de Oxford. E eles fizeram um ciclo, era chamado A Dança do Universo, e era em dança e música, e nenhum deles era profissional. E a média de idade era entre 20 anos, e foi tão tocante, é difícil até descrever. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, a verdade da coisa toda traz lágrimas às pessoas. Eu acho que tinha umas 400 pessoas lá, e o Ken escreveu aquela peça. Eu lembro que você escreveu e ensaiou todo mundo, e foi tão tocante. Mas o que eu me lembro, e aí eu não sei se o Ken se lembra, mas é que a gente estava tão ocupado organizando essa peça, e nós éramos todos tão novos, e quando nós voltamos para o centro, ninguém tinha cozinhado jantar para dar de Idade de ela mesma foi para a cozinha e cozinhou para nós o jantar, fez o jantar para nós. Você se lembra? Foi meio embaraçoso aquilo. Eu acho que ela estava procurando o que a gente tinha para o café da manhã, e ela queria fazer café para a gente também no dia seguinte. E essa é a humildade de Dadi, não é? E eu acho que ela era tão próxima da gente, a forma que ela cuidava de nós quando ela veio para a Austrália aquela primeira vez em Melbourne. Estive em Londres por mais ou menos uns 15 meses, e então eu estava longe da minha família por uns 4 anos, e o meu pai continuava a escrever e dizer: quando é que nós vamos encontrar você? Então eu voltei para Melbourne, e aquele foi o ano em que Dadi veio, e nós começamos um pequeno centro. Nós alugamos um centro por $50,
e fizemos serviço, e Dadi veio e nós fizemos um programa num hall mais magnífico também, que o teto inteiro é de vidro, e mais ou menos umas 400 pessoas vieram, boa audiência, boa qualidade. O que eu me lembro foi Dadi, ela realmente foi tocada por aquela audiência, e quando veio a hora da meditação, o Sister Jayant estava naquele Turi Ramesh Pai, Dadi sentou-se na frente do palco com as pernas cruzadas e deu driste, e realmente depois nós tivemos tantas ligações, as pessoas tiveram visões de uma deusa, tiveram visões, e muitos fizeram o curso depois daquilo, e mais ou menos 14 foram para Madhuban. Então, o centro tinha uns 8 ou 9 meses, mas Dadi, o papel dela, ela veio e ela tocou essas almas, e muitos deles se tornaram instrumentos para esse país. Foi realmente... E desde que nós estamos tendo essas reminiscências, nós tivemos encontros com Baba, que nos deram algumas dicas sobre os nossos esforços espirituais e também instruções muito claras para o serviço. Você se lembra de algumas instruções claras que Baba deu para você para o serviço, pessoalmente? Uma coisa que eu me lembro uma vez, eu acho que foi em 1980, no ano que eu me mudei para Sydney, e eu, na verdade, o Nirver Bai foi o instrumento para... E ele me pediu para eu me mudar de Melbourne para Sydney, eu disse ok. E quando eu cheguei em Sydney, era uma casa de irmãos, uma Pandav Bhavan, e tinha alguns problemas na Pandav Bhavan. E quando eu sentei na frente de Baba no History Hall, eu ainda me lembro, você se lembra? Baba costumava ficar do lado do History Hall. Lembra como o Baba sentava do lado? Ele não sentava na frente, ele nos encontrava pelo lado de History Hall, não pela frente. E, de qualquer maneira, eu me sentei na frente de Baba, Baba me deu driste, Baba disse, todo mundo está feliz com você? E eu não respondi aquela pergunta. E Baba, ela foi tão doce, porque Baba disse, não se preocupe, alguns não estão felizes nem com Baba. Porque Baba estava tentando me fazer sentir bem, então Baba continuou dizendo, alguns pensam, por que Baba encontra esse aqui por 5 minutos e comigo apenas por 1 minuto? E Baba estava dizendo, ele estava me fazendo me sentir melhor com relação a mim mesmo, porque eu era tão novo e eu realmente não sabia como administrar aquela situação. E o que realmente ele me ensinou foi o quanto que Baba sabe sobre a alma, porque a forma como tantas vezes eu me sentei na frente de Baba com essas perguntas, e ele fazia perguntas tão pontuais no sentido de realmente saber quem eu era e o que estava acontecendo na minha vida. E eu me lembro que aquilo me fez me sentir tão leve. E ele disse, não se preocupe, tem gente que não está feliz nem com Baba. Uma vez, você provavelmente se lembra dessa cena também, porque nós passamos a última parte do meu tempo na Austrália, nós estivemos juntos no centro em Melbourne. Provavelmente a melhor experiência de vida de centro que eu já tive na minha vida. Foi você, eu e o Simon e um outro irmão que vivíamos no centro. E naqueles anos de 1979, no início de 79, Didi Manmohini me chamaram com Sister Jayant como tradutora e me pediram se eu gostaria de vir para o Brasil. E eu disse, por que não? Bom. E no dia seguinte, Baba estava vindo na sala de Baba. E eu encontrei Baba e Sister Jayant, sempre se lembra disso? Baba... Eu perguntei para Baba, Baba, você quer que eu vá para a América do Sul? E Baba disse sim. Vá. Alguma orientação especial? Disse, seja amigável. E ela disse que seja amigável. E, de qualquer forma,
aquilo me deu sentimento. Eu perguntei para Baba, Baba, você quer que eu vá para esse lugar? E Baba disse sim. E como é que você se sente? Você sente que Baba está com você, não é? Então, eu cheguei com nada, eu tinha um bom trabalho, eu ganhei um pouco, e aí eu tinha uns $200 na minha carteira quando eu cheguei no Brasil, mas eu tinha tal bom sentimento que Baba estava comigo e tudo aconteceria bem. E, subsequentemente, Baba deu tantas instruções claras sobre o que fazer e como fazer. E a maior surpresa da minha vida, eu acho, e isso dá para todo mundo que está escutando um bom sentimento, porque se você estivesse na frente de Baba, Baba mostrava que ele conhecia você, ele mostraria de alguma forma que ele conhece você melhor do que ninguém, melhor do que você mesmo. E então, eu vim na frente de Baba, Baba olhou para mim no triste e ele diz, você tem problemas de visto, não é? Quem é que contou isso para você? Eu nunca contei para ninguém, na verdade. E ele disse, eu disse, sim, a cada 3 meses eu tenho que passar a fronteira e carimbar o meu passaporte e voltar. É porque eu estava com visto de turista. E Baba disse, não vá para a fronteira apenas. Como é que você sabe que eu vou até a fronteira? Eu também não tinha contado a ninguém. Não vá só até a fronteira, ele disse, vá para a capital, vá para as capitais e comece o serviço lá. E foi assim que o serviço começou na Argentina, no Uruguai, no Chile e em todos os outros países ao redor. Então, eu comecei a ir e fazer com que as coisas começassem a acontecer, o serviço começou aqui, lá e por aí afora. Então, o sentimento que Baba estava comigo era tão forte que tudo ia funcionar. Então, eram grandes bênçãos. Você, de fato, já fez perguntas para Baba sobre como administrar o serviço ou como resolver um problema no serviço? Não. Não, eu nunca. Eu tenho o sentimento que ele já sabe. Eu tive um problema similar com o que você estava descrevendo. Algumas almas fazendo todo tipo de coisa sem sentido, mas eu realmente fiz um esforço, eu realmente fiz um serviço para ser tolerante, serviço e amoroso, e eu voltei na frente de Baba, e Baba me deu um longo delícia, e ele disse, obrigada. E foi isso. Significa que ele sabia que o esforço que eu estava fazendo, e eu sabia que ele estava falando sobre aquela situação em particular. Então, eu não sei, com as bênçãos de Baba, tudo se tornou claro para mim. Não é fácil lidar com almas. Sim, eu me lembro uma vez que um grupo de duplos estrangeiros, professores, estava sentado na frente de Baba e você se lembra, naquela época, Baba tinha bate-papo, lembra que ele dizia, filhos, vocês querem perguntar alguma pergunta, especialmente no History Hall, depois da Mura Chit Chat, bate-papo. E aí, de qualquer forma, ele disse, alguém tem alguma pergunta? E ninguém perguntou nada. Então, eu levantei a minha mão e eu disse, Baba, que tipo de serviço nós deveríamos estar fazendo? E Baba, eu estava sentado ao lado e Baba olhou para mim, me deu driste. A primeira coisa que ele disse, eu já falei isso para vocês. E então, o que ele disse? Realmente ajudou, porque ele disse, nos países estrangeiros, simplesmente cria uma atmosfera poderosa. E eu sempre me lembro daquilo, eu realmente sinto que o serviço que nós fazemos, eu sinto que as almas,
quando elas provam aquela vibração tão singular da consciência da alma, da vibração de Baba, aquilo é uma mensagem muito mais alta do que uma mensagem verbal. E eu sempre me lembro, simplesmente cria uma atmosfera poderosa. Eu me lembro uma vez da Djank, talvez uns 12 anos atrás, foi em Melbourne, nós tivemos um programa no hall da cidade de Melbourne, tinha umas 2.500 pessoas que vieram, e tinha um chão de madeira, e era uma sala muito barulhenta. E quando Dade se levantou, ela foi apresentada, eu acho que fui eu que apresentei ela, e ela simplesmente deu drishti. Por 10 minutos, ela simplesmente levantou, ficou em silêncio na frente de 2.500 pessoas que não conheciam ela, e a atmosfera, sabe quando Baba faz aquela mágica que ele transforma a vibração, e foi absolutamente incrível, e eu podia sentir que as pessoas estavam tendo uma experiência. É como uma Shiva Shakti, uma deusa, doando aquela vibração, e eu realmente senti que aquela era a palestra, aquela era a mensagem, aquele era o serviço. E eu ainda sinto que é assim que nós vamos continuar a fazer serviço nos países estrangeiros. Eu sinto que a Brahma Kumaris, a nossa especialidade é em criar atmosferas, muito melhor do que as nossas palestras públicas, mesmo que a gente não possa fazer muito hoje em dia. O que você acha? Porque eu realmente sinto que quando nós nos sentamos num yoga bhakti, quando nós entramos em silêncio como um grupo, eu não sinto que nenhum outro grupo no mundo é capaz de criar aquela pureza e aquele mesmo sentimento. Eu me lembro naqueles bate-papos com Baba, eu fiz uma pergunta uma vez, Baba, como é que você cria uma atmosfera poderosa no centro? E Baba disse, seja poderoso, seja poderoso. É uma resposta simples, não é? Mas quem é que vai fazer isso? Nós, não é? Não é alguém mais que vai fazer. Então, quantas vezes nós experimentamos que os obstáculos eles são removidos no nível pessoal e mesmo no nível organizacional, quando há uma meditação de boa qualidade acontecendo? É verdade, absolutamente. E eu acho que eu concordo. Eu acho que a mensagem, a revelação acontece através de mim, através da atmosfera, mas também através dessa unidade coletiva. Eu acho que isto tem que ser coletivo e não individual. Nenhum indivíduo, não importa quão brilhante ou incrível que ele seja, vai revelar Baba. Tem que ser a unidade coletiva de todos nós. E é por isso que Baba quer que nós estejamos meditando juntos. Sim, é adorável ouvir você dizer isso, porque eu me lembro uma vez que Baba disse como ele será glorificado. E Baba disse, quando um de cada tipo disser meu Baba do coração. E Baba estava dizendo, diferentes religiões, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes profissões, todos disserem meu Baba. Então, é como quando muitas almas dizem meu Baba do seu coração, Baba então será glorificado. Ken, eu vou ter que sair por 30 segundos, eu vou fechar a janela, porque é o pôr do sol, é o nascer do sol. O sol está nascendo lá na Austrália e o sol está vindo bem direto aqui no meu olho, então eu vou levantar para fechar a janela e volto em 1 segundo e você pode continuar. E ele disse, e assim, vocês podem ter uma ideia, uma coisa que eu tenho notado sobre o Charlie é que ele não está preocupado de forma nenhuma com nome e fama. Eu acho que Baba deu esta bênção. Charlie, eu estava dizendo que uma coisa que eu sei de você é que você é completamente não preocupado com nome e forma. E nós simplesmente queremos fazer o melhor que a gente puder para Baba. E eu acho que você é tal alma virtuosa. E eu acho que todo mundo ama você por causa disso. Como é que você faz isso? Eu realmente não sei o que dizer para essa pergunta. Eu acho que eu amo essa vida desde o primeiro dia. Eu simplesmente
gente ama essa vida. E eu posso dizer do meu coração que eu realmente amo a família Brahmin, e nós sabemos que nós somos uma família muito única, nós também somos indivíduos, nós temos as nossas questões, mas eu realmente amo essa vida e quando eu também tenho amigos por 45 anos e tem sido uma amizade tão benéfica para mim, porque Ken e eu, a gente não se encontra por meses e até mais tempo do que isso, e ainda assim tem sido tal amizade aberta e profunda, e nós viajamos juntos nessa jornada, e o que eu realmente aprecio e que eu acho incrível é o intelecto do Ken, porque eu sinto que ele pode colocar o seu intelecto em qualquer coisa. O que eu aprendi do Ken é que quer seja no nível artístico, música e esse tipo de coisa, ou intelectual, ou escrever, ou mesmo computadores, ou administração, ele não tem medo de ninguém, de nenhum tipo de conhecimento, e ele tem essa curiosidade constante. Eu frequentemente imagino que o Ken, por muitos nascimentos, tem sido tal filósofo e escritor e professor, porque uma das coisas, para ser honesto, que eu acho na Yagya inteira é duas pessoas que eu acho no momento que realmente são pensadores originais e que surgem que vão tão fundo, na verdade, de Baba. Um é a Sister Mohini, eu acho que a Sister Mohini, ela desempenha um papel muito bonito de realmente ir tão a fundo e emergir tesouros, e Ken também faz o mesmo. E eu acho que nós realmente precisamos dessas almas que continuam a ir a fundo e trazer novidade, novas formas de brincar com os tesouros de Baba, manter isso ativo, porque eu percebo, quando eu mantenho o meu intelecto ativo com o conhecimento de Baba, a conta de desperdício diminui e eu me sinto tão leve. E eu realmente aprendi isso do Ken. Então tem sido realmente uma amizade benéfica, é muito interessante, não é? Da Didian, que você se lembra, Ken, ela sempre dizia que ela e Didi, ela definia uma amizade espiritual não como dependência ou qualquer coisa assim, mas com crescer junto, inspirar uns aos outros. E eu acho que frequentemente nós compartilhamos o quarto por muitos anos, e Shashi-Ben até hoje, pelo menos até os últimos 2 anos, a gente tem compartilhado o quarto por uns 40 anos, eu adoro. E porque realmente é importante ter amizades para refletir aonde você está, e às vezes as pessoas dão a você um espelho, um feedback, porque nós precisamos, eu realmente sinto, você não sente? Eu sinto que a gente precisa de algum feedback objetivo de alguém que você realmente confia as percepções de alguém. E quando eu vejo você e outros, Charlie, eu me torno tão feliz que você está tornando outros felizes. Eu fico tão feliz de que você está voando à frente, sempre tem todas as vitórias que você merece. Então, o meu sentimento é sempre, vai, progrida, progrida. E então, eu fico muito feliz de ver você fazendo aquilo. É do mesmo para mim, que é no mesmo para mim. Você se lembra quando o Baba nos encontrou uma vez? Provavelmente tem diferentes formas de interpretar isso, mas uma vez Baba encontrou com nós dois juntos, nos encontrou juntos. E uma vez Baba deu um driste e tinha um outro irmão conosco, acho que era o Michael Timmons, eu não tenho certeza, mas Baba deu esse driste e ele disse: vocês estiveram com Brahma no seu último nascimento. Qual é o seu entendimento disso? Havia alguma proximidade com a Yagya de alguma forma ou de outra? Isso não é muito claro se a gente era Brahmi ou não, mas definitivamente estávamos próximos de alguma forma, não é? Eu me lembro, a forma como eu me lembro, Baba disse, vocês são companheiros
de Brahma Baba, de Sakar Baba. E eu me lembro que depois nós fomos encontrar a Dadi Prakashmani e Dadi Ji para perguntar para ela sobre aquilo. E eu acho que a resposta dela foi tão adorável porque ela disse, não necessariamente isso significa que vocês estavam na Yagya, mas vocês estavam na comunidade. Eu definitivamente estava na comunidade, eu sinto. Quer nós estivéssemos na Yagya, ninguém sabe. Eu acho que cada Brahmin adoraria sentir aquilo, mas quer nós estávamos lá na realidade, nós éramos próximos na Yagya ou próximos da Yagya. E como é que eu não entendi a pergunta, porque eles falaram juntos. Honestamente, alguns anos atrás, eu fui para o Paquistão e eu fui convidado para falar numa conferência interreligiosa que foi incrível. Então, eu fui para Karachi e quando eu me despedi de Dadi Janki, sabe como que Dadi sentava com os toles dela do lado dela, ela estava tentando pegar um tole para mim, e eu disse, Dadi, eu estou indo para o Paquistão, e ela continuou pegando o tole, e ela disse, Paquistão? E sabe o que ela disse? Leve o meu coração com você. E isso foi tão tocante. Eu fui para Karachi, e eu fui para a casa de Brahma Baba, e foi incrível, porque era uma casa do Paquistão tão bonita, e eu não sei, eu simplesmente me senti tão especial em estar lá. E era bem onde era a praia de Clifton, que é uma casa colonial muito bonita e muito grande. Então eu fui para Kundi Bhavan, onde todas as irmãs permaneceram, e eu não consigo dizer os sentimentos que eu tive lá, todas as fotos. O que eu senti, que eu podia sentir o amor que Shiv Baba trouxe para o mundo, e eu não sei, a atmosfera naquele lugar, eu nunca vou me esquecer, eu ainda consigo me lembrar daquela atmosfera, era simplesmente tão poderosa. E eu só sentia aquela história inteira, 14 anos, nunca fizeram nenhum serviço. E quer nós estivéssemos lá ou estivéssemos próximos, mas havia aquele sentimento. E quando eu tinha 10 anos em Guiana, me sentei na frente de Baba, e eu não sei, você estava lá também, Ken? Acho que foi o primeiro grupo de estrangeiros celebrando os 10 anos de Guiana, e Baba nos chamou, esse grupo daqueles que tinham 10 anos de Guiana, e ele disse para cada um de nós qual era a nossa especialidade, isso mesmo. E o que ele disse para você? Ele disse, você ama o conhecimento, você ama a verdade. E foi bem na época em que eu estava começando a publicar o New Beginnings, que foi muito divertido, eu escrevi aquilo para o meu próprio entendimento, não realmente para fazer um livro daquilo, mas o Jagadish aprovou. E aquilo, então, estava nesse processo, e eu estava realmente, especialmente naquele momento, entrando nas profundezas de Guiana, e quando o Baba disse, você ama o conhecimento, não é? Essa é a sua especialidade, eu amo o conhecimento, por que não? Eu adoro ir às profundezas, e então, quando ele encontrou você, o que ele te disse? Que eu me lembro, o Sudeste Didi estava traduzindo e Baba primeiro perguntou qual é a sua especialidade. Nenhum de nós disse nada, mas quando ele veio para mim, ele disse, a sua especialidade é o seu amor por Brahma Baba. E aquilo realmente, eu sempre me senti próximo de Brahma Baba, mas aquilo realmente fez com que eu explorasse muito mais profundamente o meu relacionamento com Brahma Baba, porque eu sinto que, para mim, tipo de pessoa que eu sou, Brahma Baba, o exemplo dele, a coragem, eu recebo tanta coragem ao ver que ele enfrentou tudo, passou por tudo, e eu sempre me senti incrivelmente próximo de Brahma Baba. E foi isso que Baba mencionou para mim naquela vez. E quando eu estava lá em Karachi, eu não sei, a Yagya inteira, a Yagya antiga inteira,
meio que reviveu na minha frente. E eu senti quase como se, quando Deus veio à Terra e tinha essas 300 incrivelmente sortudas joias que estavam reencontrando com o seu bem-amado e Kundibava, eu gostaria que todos nós pudéssemos ir visitar lá, porque preenche alguma coisa no seu coração em termos da história da Yagya. E eu frequentemente sinto que a Yagya inteira ela foi construída sobre aqueles 14 anos, o poder do yoga, o amor, a verdade. A Yagya inteira foi construída com aquela base daqueles 14 anos. E eu sempre senti, por que as idades eram tão especiais? Porque aquela vibração que elas tinham por causa daqueles 14 anos. Não tinha serviço, só cozinhar, limpar, só Gyan e Yoga por 14 anos. Que incrível, nós nascemos já fazendo serviço. Nós nascemos em serviço, mas as Dades tiveram 14 anos, basicamente, estando com Bapdada. Incrível, absolutamente incrível. Quando nós, primeiramente, fomos a Madhuban, você estava lá um mês ou pouco depois de mim, mas a primeira vez, quando nós fomos, foi 6 anos só depois que Brahma Baba tinha deixado o corpo. E então, cada coisa era tão simples, era tudo tão simples, tudo tão real. Eu não sei, as irmãs, eu acho que as irmãs e os irmãos só usavam roupas de algodão, os tecidos sintéticos vieram muito mais tarde, nós comíamos as nossas refeições sentados no chão, a gente tinha banho, para tomar banho a gente tinha que sair no frio e preencher o balde com água quente do aquecedor que ficava do lado de fora. Tinha só um banheiro e tinha um carro só que o Dadanand Kishore dirigia. E o que tinha lá em Madhuban? Simplicidade absoluta, simplicidade completa, mas por outro lado, tal pureza poderosa e tal vibração poderosa. E eu sempre me lembro daqueles dias de Pandavbhavana. Então, imagina os dias de Karate. E quando você estava descrevendo, eu estava emergindo os sentimentos. Na minha memória, era que tinha 35 Madhubani Wasis na sede internacional. Eu me lembro do irmão Nirver dizendo, o Sakar Baba, quando 100 filhos viessem a Madhuban, Baba escrevia nas suas cartas, aquelas cartas com aquela caneta vermelha, aquela letra grande, Madhuban está transbordando com filhos, agora tem 30 mil, e é adorável de uma certa forma, porque aquela simplicidade, o meu entendimento é que quando Sakar Baba partiu, tinha apenas, eu acho que uns 150 centros ou 200 centros no mundo, mas uma das minhas memórias dos dias antigos é sentado horas e horas em yoga bhattis no meditation hall e as Dades entrando, 3 delas dando drishti. E eu consigo me lembrar e quase sentir, a alma se sentia tão pura, tão transformada, só através daquela atmosfera, e o drishti, e o amor, e o poder. Você se lembra dos estrangeiros? A gente ia e a gente se despedia na frente da Torre da Paz. Você se lembra da Didi, ficavam de pé e tocavam essa música que trazia lágrimas aos olhos, e todos os irmãos e irmãs estrangeiros. Eu me lembro que Baba costumava dizer, vocês estrangeiros, vocês, especialmente para os australianos, tudo que vocês fazem é que vocês voltam para casa para economizar, para voltar para Madhuban de novo. E uma vez Baba disse para nós que Madhuban é a sua casa e a Austrália é o seu escritório. E um dos irmãos disse, Baba, é normal deixar o escritório por 15 semanas cada ano? Mas era assim, não é? O amor, não apenas por Baba, mas o amor por Madhuban, o amor pelas Dades.
Eu acho que tudo isso é parte do que é a vida de Brahma, na verdade, a vida Brahmin, na verdade. É por isso que a gente se lembra dos dias da nossa infância. Agora mesmo nós estávamos tentando lembrar dos dias de antes da nossa infância, do nosso nascimento anterior, não é? Mas lembrar dos dias da infância sempre nos leva para Madhuban e para as Dades e Bapdada e os encontros, e nós passávamos a noite inteira acordados, quando Baba, olhando Baba encontrar com as almas. E Baba era tão sensível. Eu me lembro o primeiro grupo da Austrália que estava encontrando Baba no Meditation Hall, aquele primeiro grupo de almas BKs, e um irmão, Baba, estava jogando nozes, e Deus está jogando essas nozes, e ele estava jogando, e tinha esse irmão do meu lado, e ele disse, eu não recebi a minha noz ainda, e repentinamente vem uma noz que cai do lado dele, e ele pegou a noz dele, e voltando para a Austrália, ele queria fazer alguma coisa e criar um memorial. Eu acho que com essa noz acabou sendo confiscado na imigração, porque você não podia levar comida para a Austrália. And I have lovely memories of Baba having E eu tenho memórias adoráveis de Baba, tenho as mãos cheias desses nozes e jogando para todo mundo, e todo mundo lá querendo aquelas nozes. Om Shanti. Hello, Mohini Ben. We're reminiscing and Mohini Ben, nós estamos tendo as nossas reminiscências e lembrando dos dias da nossa infância em Pandavbhava, os encontros com Baba. E eu estava prestes a perguntar ao Ken quais são as suas memórias de Didi Man Mohini. Eu tive realmente um sentimento tão especial por Didi e o poder espiritual, o driste dela. Quais as suas memórias de... Eu acho que também, ela era muito brincalhona, ela fazia essas brincadeiras com a gente. Eu me lembro que ela conduzia a meditação, ela não olhava para esse para aquele ela olhava para frente. É como se ela estivesse dando driste para o mundo poderoso, era uma yogi poderosa, essa é a minha memória de Didi. Muito poderosa, um yogi muito poderosa, provavelmente uma das mais poderosas que nós já tivemos. Você sabe, eu tenho uma memória de um irmão vindo de Londres. Ele era muito novo e tinha muitas perguntas. E eram perguntas boas, mas elas continuavam a vir e nunca paravam. E nós ficávamos pensando como é que a gente podia tornar ele contente, e a gente levou ele para encontrar com Didi Man Mohini. Eu me lembro que ele sentou na frente de Didi por 2 minutos e ele teve essa experiência de ser uma alma sem corpo. E foi como se todas as perguntas tivessem desaparecido. O driste de Didi, eu me lembro do driste dela. Eu tive tal experiência incrível, era como realmente ela era tal yogi, uma yogi real. E uma das coisas que eu adorava de Didi, quando a gente tinha os Brahma Bhojans, e todos nós nos sentávamos no chão em silêncio. Vocês viram fotos quando Sakar Baba estava lá e as irmãs e irmãos vinham e serviam comida, tudo em silêncio, e Didi, ela desempenhava o papel de Sakar Baba, de convidar. Eu esqueci as palavras, o Rini vai nos lembrar das palavras que ela dizia: agora é hora de começar a comer o Brahma Bhojan. E eu adorava aquela época, eu sentia tal sentimento de Yagya, tal sentimento bonito de pertencer à Yagya e ser cuidado pela Yagya. Didi fez o esforço de trazer as almas ancestrais para a vida, de uma certa forma, para todos nós, para o mundo todo, através do programa de Avyakta Parivar. Então, Didi certamente era uma das suas favoritas, não é?
como é que você está se sentindo? Nós estávamos lembrando os dias da nossa infância e nós não podemos nos lembrar os dias da infância sem lembrar as almas ancestrais e, obviamente, Panda Bhava em especial. Então, quais são os seus sentimentos? Muito bom ver você. Shanti, foi um compartilhar muito adorável, um compartilhamento muito adorável, histórias muito bonitas. E enquanto escutando, eu estava pensando que quando Baba diz, vocês tomaram apenas 1 ou 2 nascimentos nas terras estrangeiras e aquilo também porque se todos vocês não tivessem nascido em diferentes países, então como que o serviço teria começado? Então eu acho que o que quer que vocês estavam compartilhando, pertencer à Yagya, eu acho que definitivamente vocês eram parte da Yagya no seu nascimento anterior, mas como Baba disse, vocês foram enviados para estarem em diferentes partes do mundo. E é isso que eu estava me lembrando. E quando eu olho para vocês dois, então eu começo a pensar sobre todos os Pandavas ao redor do mundo e que se há esse reconhecimento, esse amor por Baba, amor pela Yagya, amor pelo serviço, mas também um reconhecimento do seu próprio papel e com fé desempenhar aquele papel, porque eu gostei, ontem eu estava oferecendo Bhog e Baba disse, Baba reconhece a sua especialidade, tão logo você nasceu, e alguns de vocês reconheceram e começaram a desempenhar o papel, e alguns não reconhecem as suas especialidades, e por causa disso eles continuam a fazer perguntas sobre qual é o meu papel. E eu realmente tenho pensado muito sobre o que Baba disse. Então, uma coisa é o amor pela Yagya, mas ambos vocês e, naturalmente, os Pandavas, a qualidade especial de respeitar as irmãs, porque eu sei que a forma como Brahma Baba começou esse trust de Kumaris e que tornaram-se depois as Dadis, uma vez Dadi Gulzar estava me dizendo que estes irmãos realmente respeitam vocês e ela costumava pensar, vocês são estrangeiros e naturalmente são intelectuais e tudo aquilo, e mesmo alguns de nós também tivemos alguma educação básica, mas ela disse, eu realmente gosto de ver como eles respeitam, e uma vez alguma coisa aconteceu e o irmão Ken estava me perguntando alguma coisa, e ela disse, isso significa que eles reconhecem que vocês também têm sabedoria, e eu disse, sim, deve ter alguma coisa que eles notam, e eles sempre discutem as coisas com a gente e nós temos que decidir e eles sempre sentam-se juntos e dizem, vamos conversar sobre isso. Então, as Dadis sempre costumavam observar como vocês respeitavam todas nós por sermos parceiras e companheiras do serviço nas terras estrangeiras. E então, como eu estava dizendo, naturalmente as Dadis, as suas histórias também são a história de um mendigo para um príncipe, não é? No sentido, eu sempre, na verdade, esse pensamento de chamar vocês dois para falar, é porque nós tivemos uma vez de Ahmedabad para Delhi, irmãos gêmeos da Austrália conosco, e eles estavam juntos no avião e eles tentaram conseguir assentos de forma que que a gente pudesse conversar. Eles estavam conversando com a Bhumi Ben, eles disseram, nós vemos você, nós escutamos tanto, e um deles, eu acho que eu não me lembro qual deles, mas um é Michael, e o outro é o Joe. E o Joe começou a compartilhar como eles vieram e ela disse, mas isso é tão interessante, saber exatamente de onde a história da vida daquela pessoa começou, escutar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, naturalmente, a Bhumi Ben, ela tem muito, muito amor e respeito pelos irmãos, e especialmente para vocês dois, porque
os jovens, o que eles gostam é como vocês interagem com as irmãs com muito amor, naturalmente com os irmãos e com a família inteira. Então, esta é muito, não apenas apreciado, mas também observado. E então há muitas qualidades bonitas que eu acho que muitas irmãs observam e dos nossos corações, não apenas amor, mas também respeito por vocês dois. E eu ainda, hoje, por exemplo, eu estava encontrando esses pândavas da América Latina, de todos os países que falam espanhol, e eu estava pensando que, naturalmente, o seu programa agora, se fosse antes, os pândavas podem ter interação e tentar entender os seus papéis. E eu estava dando esse exemplo de Brahma Baba, ele mesmo. Baba diz que ele é o nosso irmão mais velho, e depois próximo dele a gente tem o Vishvakishore, ele era a mão direita de Baba, e depois tinha Anand Kishore Dada, tinha alguns poucos, 5 ou 6 irmãos, e depois daquilo vieram Jagadish Bai, Ramesh Bai, Nirver Bai, também veio Brijmohan Bai, e eles tornaram-se como os nossos irmãos sêniores. Então, mesmo os Pandavas, mesmo que eles sejam menores em número, mas na verdade eles têm um papel muito importante, porque são 5 por 100, Baba diz que são 100 Shaktis e 5 Pandavas, mas eles têm um papel muito importante. Eu sinto que é importante que todos os Pandavas ao redor do mundo todo sintam que não apenas eles têm um papel importante para desempenhar, para dar o suporte para a Yagya, e há muitas coisas que eu sinto que, como, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vim e eu tive algum background de tudo, e então eu pude dar conta, administrar e entender cada coisa do ponto de vista legal, financeiro, social. Mas quando quer que nós temos que decidir sobre certas coisas, então eu sempre chamo o irmão Eric, porque eu sinto que ele é americano, ele vive aqui, e ele vai saber exatamente. Mas é tão interessante que quando nós temos que criar diretrizes para abrir os centros, a Judy, ela também é americana, e eles sabem as últimas notícias, mesmo se a gente sabe o que está se passando, mas ainda eu chamo eles e eu digo, vocês têm que finalizar, porque nós realmente aqui, eles já abriram, New York vai estar aberto no dia 19 de maio, e Nova Jersey, e muitos estados agora querem abrir, e nós ainda queremos seguir certas diretrizes antes de simplesmente dizer, ok, vamos abrir. Então, a gente acaba descobrindo que poderia ter sido melhor se a gente tivesse tido certas diretrizes. Então, o que eu estou dizendo é que é como trabalhar juntos com esta clareza, e eu acho que isso é muito útil. Então, eu sei que todas as dadis, elas tinham um irmão para cada dadi. Eu não sei como elas chamavam isso, mas qualquer coisa legal que surgisse, eles eram aqueles que resolviam, que representavam essas dadis. Então, eu acho tão interessante esse papel, que mesmo quando eu estou aqui, os irmãos, eles desempenham esse papel. Então, tendo dito isto, nós vamos tomar conta. Mas eles sabem que muitos dos nossos bons votos, o nosso poder do yoga, o que quer que seja, vai ajudar. Então, qualquer coisa que os irmãos façam, eles recebem aprovação para aquilo e trabalham juntos. E às vezes as pessoas ficam maravilhadas de ver como é que nós podemos ser tão respeitosos
E mesmo o nome é Brahma Kumaris, organização Brahma Kumaris. De alguma forma, eles tiraram fora o nome Brahma Kumars, ou talvez fosse muito grande, muito comprido. Quando eu vim, a placa do lado de fora dizia Brahma Kumars e Kumaris. E em algum ponto isso desapareceu e daí se tornou Brahma Kumaris. E muitas pessoas pensam que é uma organização de mulheres. Até hoje ainda algumas pessoas dizem, homens também podem frequentar, homens também podem frequentar. E eu digo, sim, sim, é para famílias. Então, eu realmente digo que se cada Pandava Yagya de todos os países pode reconhecer que há um papel importante, especial, que cada um está desempenhando e tem que desempenhar e terá que desempenhar no futuro também, e manter aquele entendimento do papel, manter aquele autorrespeito que Baba está dando para todos os irmãos, e naturalmente, do meu lado, uma coisa que eu sempre, uma vez que eu encontro uma pessoa, eu amo aquela pessoa, mas especialmente eu dou muito amor e reconhecimento para os irmãos, mesmo na vida Loki, que eu sempre achei as mães, por exemplo, estão em Guiã, e os maridos, em alguma forma, estão cooperando, permitindo que elas continuem, que elas sigam. Então, eu dou muita atenção para aqueles irmãos por causa daquilo. Eles também eles dizem, nós podemos ir encontrar com o Sister Mohini, então há amor também, mesmo que eles não estejam em guia. E eu acho que nós, irmãos e irmãs, ambos temos um papel muito importante para desempenhar na Yagya, quando Daddy Guzar costumava dizer, brincando, vocês têm um noivo, mas vocês também têm um noivo e o centro é a sua casa. Mas e os irmãos? E ela costumava às vezes dizer que quanto amor e respeito deveria haver pelo papel, por exemplo, do Jagadish Bai, como Daddy Guzar. Todos nós costumávamos sentar com ele e consultá-lo e dizer o que a gente deveria fazer e tudo isso. Então, eu acho que eu gostaria de compartilhar como as Daddies amavam e respeitavam e também deram esses comentários para todos vocês, especialmente para todos os irmãos, aonde quer que eles estejam. Então, os meus respeitos para todos os filhos de Baba, todos os Pandavas. E uma vez que Nirver Bai veio para Peace Village, alguma tarefa devia estar acontecendo. Em Peace Village eu tinha que estar num encontro para um projeto e ele disse, por que você está desperdiçando seu tempo com tudo isso? Eu disse, se eu estou aqui e alguma outra pessoa tem um conhecimento geral de tudo, então eles me consultam e eu ajudo. E eu ainda faço isso, porque quando quer que alguma coisa tenha que ser finalizada, um grande projeto, eles me chamam. Você deveria estar escrevendo livros. Não há ninguém depois do Jagadish Bai que escreve sobre Brahma Baba. E então, eu pensei, nós no Call of the Time, no chamado do tempo, as pessoas dizem, você fala tantas coisas bonitas, mas qual é a fonte disso? E você sabe como que nós não apenas dizemos que é Deus, Daddy Jang sempre falava Baba, Baba. Então, vamos sentar juntos e das mulheres de Baba, palavras originais de Baba. Vamos escrever alguma coisa. E aí 10 se uniram. E agora, quando eu estou escutando essa gravação,
E aquele ator estava lendo, é da Austrália, inclusive. É um autor australiano. E realmente, quando ele está lendo, é muito bonito. Eu toco 2, 3 vezes, porque é como original as palavras de Baba. Acho que ela está se referindo ao livro História da Imortalidade, sobre a alma, sobre Deus, sobre o ciclo. E eu acho que as pessoas estão aproveitando isso e nós somos capazes de usar esse livro agora. E, de qualquer forma, eu simplesmente gostaria de dizer o quanto que Baba ama vocês e nós temos bons votos e também muito, muito respeito pelos papéis que cada um de vocês está desempenhando na Yagya. E é muito, muito bom conversar com vocês. E definitivamente todas as almas ancestrais estão compartilhando bênçãos conosco. Neste momento, o Avyakta Parivar tem 80% de jovens. Jovens, 18, 19 anos. E a forma como eles, com essas meninas, essa Kumari que leu o Adidev todas as segundas-feiras, ela narra o Adidev. É como se ela tivesse estado na Yagya e todos eles estão felizes, os tradutores, e é uma coisa muito incrível que todos estão de forma feliz fazendo tudo. E eu sempre sinto que deve ser Dadi Dianke ou uma das Dadi Guzar, sei lá, alguém por detrás dessa coisa toda que está nos dando muito amor e ideias, coragem para continuar mês após mês, porque nós continuamos a receber. Não pensem em parar, não pensem em parar. Então, quando quer que a gente pensa, vamos fazer uma pausa agora? Quando quer que a gente pensa agora, talvez a gente faça um intervalo, a gente recebe a receber, mesmo sem falar para ninguém, as pessoas começam a enviar um monte de notas, mas o meu sentimento também é que se nós fazemos esses bate-papos e as pessoas podem se beneficiar, isso está ok. Agora o sistema está estabelecido e tudo está funcionando tão bem, então tivemos essa chance tão boa de estar com a família todas as noites. É como preparar-se para o show. E alguns já ficam se ocupando desde as 6 da tarde, eles vêm, meditam, têm os seus assentos reservados na janela, nas suas cabines. Então, é um sentimento muito bonito de estarmos juntos. E é muito bom que vocês dois puderam dedicar tempo. A gente só teve que ajustar um pouquinho por causa do horário na Austrália. Mesmo quando a gente tem esses encontros, é tudo entre os Estados Unidos e a Austrália, que a gente sempre tem que ajustar o horário. E a Bumi Ben, ela tem tentado por um longo tempo ajustar esse tempo, e o irmão Ken tem estado conosco pelo mês inteiro, então todos estavam tão felizes. Então, eu acho que Bumi Ben está pedindo se nós podemos fazer a meditação juntos para o mundo todo, e porque este tempo é um tempo bom para, não é um tempo bom para o mundo. Se a gente olhar como que as pessoas não estão apenas sofrendo, há tanto conflito e tudo está chegando no seu estágio tamoguni, mesmo quando você vê os legisladores, a forma como eles se tratam, quando eles dizem as coisas uns dos outros, nunca foi assim antes. Então nós podemos ver que o clímax está aí. E também, naturalmente, a nossa família precisa de estar junta, unida, com amor e respeito por todos. Porque todos são especiais, e isso significa que nós não podemos ficar sem uns aos outros. Todos estamos juntos e temos que continuar juntos. Então, agora nós vamos fazer a meditação. E eu acho que a Bumi Ben vai falar alguma coisa. Muito obrigada, Sister Mohini. Muito obrigada, Sister Mohini. Adorável estar com você. Muito obrigada por nos convidar.
irmão Ken, querido irmão Charlie, foi incrível. Nós sentimos que queríamos ouvir mais e mais e mais e mais. E quando vocês tiverem tempo, por favor, as portas de Aviak Parivar estão abertas para vocês. Nós estamos bem aqui, sentados aqui, esperando. Quando quer que vocês tenham tempo, venham e compartilhem conosco. Obrigada, Bumi Ben. Realmente apreciamos muito. Obrigada, Sister Bumi. So now Shanti, a família inteira, nós vamos mostrar para vocês. Muito obrigada, Sister Mohini, obrigada a todos.